Sou um homem, portanto tenho todos os demônios no meu coração. Essa é uma das frases do personagem Padre Brown, que estrela uma série de aventuras de detetive no começo do século XX, escrita por Chesterton. E eu li Os Três Instrumentos da Morte, né? Uma coletânea sobre justamente as aventuras do Padre Brown, né, esse personagem fictício que foi criado, né, e já temos a coisa interessante, porque estamos falando em um período onde Sherlock Holmes era ultra recente, onde as histórias de detetive estavam começando a assumir o formato que a gente conhece, e ao mesmo tempo décadas antes da Agatha Christie gerar uma nova revolução e grande mudança dentro do universo das histórias de detetive. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e no livro de hoje da nossa maratona literária, que sim, consegui concluir mais um, vamos falar justamente sobre as aventuras do Padre Brown. Mas principalmente essa coletânea, Os Três Instrumentos da Morte, mas onde temos 6 histórias interessantes que são ótimas para introduzir o personagem, né? Inclusive, o nome Os Três Instrumentos da Morte refere-se justamente aos possíveis instrumentos justamente responsáveis pelo fim de um personagem, justamente da primeira história que aparece no livro, né? Que inclusive é o título dessa história, né? E as tramas são basicamente o seguinte: em Os Três Instrumentos da Morte, o Padre Brown, justamente com o detetive Flambeau, ajuda o detetive a tentar descobrir o que aconteceu, quem foi que matou um milionário que existia na região e que era extremamente conhecido por ser extremamente alegre, feliz com todo mundo, né? Mas quais segredos ele possuía por dentro e relacionado com a família dele, né? O próximo, que é A Forma Defeituosa, é sobre um outro ricaço, só que dessa vez dono de uma casa extremamente estranha, que gostava de muitas coisas exóticas da Índia, estava inclusive escrevendo um romance, né, envolvendo justamente a parte mais esotérica, só que ele também acaba sendo assassinado. E agora, quem dos personagens que nos foram apresentados ao longo da história até chegando ao assassinato é que foi o responsável por aquilo? O terceiro material, né, que é o príncipe Sarradini, fala de um príncipe recluso no meio de uma região que parece até meio pantanosa, meio floresta, né, que eles acabam indo a convite por causa do príncipe, e o que ocorre é que eles testemunham um assassinato lá dentro. Então a questão é, o que diabos aconteceu? Já que parece que tá tudo resolvido, já que a coisa acontece bem na frente deles, mas existe uma série de segredos envolvendo justamente aquela questão, já que o Padre Brown considera que as coisas estão meio fora dos eixos, que algumas coisas daquela cena que ele viu não fazem sentido. O quarto material, e eu acho que talvez um dos meus favoritos, né, se chama O Martelo de Deus, envolvendo uma cidadezinha ao redor do justamente de um morro, onde tem uma igreja gigantesca lá, e que ocorre justamente um assassinato, só que não existe, faz sentido físico a forma como a pessoa morreu, né? Então existem certas limitações, inclusive de partes de química, física e parte nisso tudo de como o personagem faleceu. Então, como que ocorreu aquele assassinato? Quem foi que matou a pessoa? Inclusive, é bem interessante que justamente a partir do segundo conto, a partir do justamente do A Forma Defeituosa, nós temos a questão justamente do supersticioso, do potencial sobrenatural existir de alguma forma na história, né? Apesar de sempre ser uma coisa lógica, física, apesar de que não tão lógica assim, diga-se de passagem, mas fisicamente uma coisa plausível sempre no final da história, né? Então, é sempre aquela coisa, existe um potencial de componente sobrenatural que é desmanchado ao longo da trama, né? E isso ocorre ainda por cima no próximo, onde apesar do componente sobrenatural não ser tão potencial sobrenatural não ser tão explícito assim, né? Mas a ideia básica é que a gente sai desses ambientes mais rurais, sai desses ambientes que ainda tem aquele tom mais idílico de um lado, e ao mesmo tempo aquele tom mais gótico, meio do tipo de nobreza, né? E entramos em um prédio moderno, inclusive é bem legal ver a certa discussão de certas modernidades, por exemplo, o elevador, que é uma invenção recente na época, né? O que é bem bacana, e que temos um culto ao sol
em um dos escritórios desse prédio e que está começando a se alastrar entre os empresários, né? E naturalmente tem uma pessoa que falece e vai ser investigado o que aconteceu, né? E por fim, mas não menos importante, nós temos ainda uma história que foge completamente do padrão, onde não é um assassinato no período atual, mas um assassinato de décadas atrás, que o Padre Brown está investigando, porque ele considera muito mal contada a história da morte de um herói de guerra britânico, né? Um herói inventado, inclusive as situações são inventadas, né? Que eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse todo aí para vocês, né? Mas que é investigante, é interessante a história de tentar ir atrás dos últimos vestígios para ver o que é história de fato, né? E o que aconteceu e o que é que foi do tipo documento oficial registrado para a população, né? E no meio disso tudo, como eu disse, a gente tem o Padre Brown. E o que é o Padre Brown? Ele é um padre católico com uma capacidade de observação extremamente grande e com autoconhecimento adquirido. E, como eu disse, né, ele pega e é amigo do detetive Flambeau, que é um que pega, tem seus contatos com os ricaços, que é também bem inteligente, faz várias investigações, né? E você vê que a polícia não gosta muito da ideia do padre se intrometendo nas investigações, apesar do detetive gostar muito dele. E daí quando a gente vê a personalidade, existem algumas coisas que ficam bem explícitas ao longo dos contos, que é, a prioridade dele não é exatamente achar um culpado, mas impedir que os inocentes peguem e paguem pelos culpados. Tanto que existem momentos onde, considerando que revelar o verdadeiro culpado não vai fazer nenhuma grande diferença, ou mesmo existe o cara é meio, o culpado está extremamente arrependido, e se for nos caminhos certos não vai repetir aquele crime, ele pega e prefere pegar e nem revelar quem é a pessoa, né? Por causa que realmente a ideia básica é: eu não estou aqui para punir as pessoas, estou aqui para salvar elas. A outra coisa interessante é mesmo a postura como ele vê em relação ao sacerdócio, sabe? Onde o sacerdote como não podendo ficar acima das pessoas. O sacerdote não é exatamente um líder, ele é o parceiro, ele é o servo de Deus, um servo da população e um amigo do povo. O que é muito bem colocado justamente no conto O Martelo de Deus, né? Onde fala justamente ele com um outro reverendo. Então, tudo isso ajuda a formar e, ao mesmo tempo, ele tem sérios problemas sobre a questão dos ateus e acho extremamente bizarro qualquer forma de neopaganismo, qualquer forma de religião não cristã moderna, no qual ele vê, tipo, as outras religiões cristãs como derivados defeituosos do catolicismo, e quando não é uma religião tradicional antiga, ele vê o negócio como meio aberrante. Inclusive, existe um tom meio preconceituoso que chega a ser quase caricato, que faz todo sentido no termo como registro histórico do começo do século XX, lá na Inglaterra, e dois, como um personagem padre desse período, né? Então, chega a ser inclusive meio bizarro e engraçado as elaborações bizarras que duram 2 ou 3 páginas que ele faz, através apenas quando ele sabe alguma coisa da religião da pessoa, e quando escuta umas 2, 3 fases no qual ele pega, faz todo um tratado psicológico intenso ao redor da pessoa, sabe? Que você, não como leitor da época, mas como leitor atual, que sou eu no caso, quase tem vontade de rir da gargalhada de tão absurdo que é aquilo que o padre acredita, diga-se de passagem. Algumas vezes, o, o texto, ele tende a pegar e concordar com o padre. Em outros, ele usa essa tendência preconceituosa que ele vê que o próprio leitor vai ter para enganar o leitor, sendo que na verdade ele veio para outro rumo as coisas que aconteceram, sabe? E isso é bacana. Então, existe sim um preconceito da época, um preconceito que assim, um exagerado mesmo, diga-se de passagem, só que por outro lado, ele reconhece esses exageros, por vezes ele reconhece esses exageros, existem certos graus de reconhecimento, né? E ele usa isso, na verdade, para mostrar, olha, você que acha que, na verdade, a pessoa que é de outro padrão muito diferente de você, e por isso ela que vai pegar e ser responsável por acontecer alguma tragédia, mas
na verdade, a coisa muito mais humana, perto do que você imagina, na verdade, né? Então, isso ajuda a dar alguns trâmites interessantes, né? Então, como eu falei, existe essa coisa da observação e, ao mesmo tempo, existe uma coisa meio exagerada. Quem assistiu o seriado do Batman dos anos 60 sabe que existia alguns episódios no qual simplesmente o Batman enfiava no supercomputador dele algumas informações e saía a resolução completa, e algumas vezes ele fazia algumas elucubrações a partir de algumas pistas que os vilões tinham dado pra ele, meio tipo, tenta resolver isso aqui pra descobrir qual é o próximo crime, porque eu vou mostrar que sou mais inteligente do que você, Batman. E o Batman pegava e fazia umas derivações. Não, isso se refere a tal texto, que tal texto refere-se a tal lugar refere-se a tal pessoa, que se refere a tal coisa, que na verdade significa tal coisa em Gotham City. Então, tipo, o negócio era absurdo, hilário. E você, assim, você entrava na lógica justamente pela qualidade do personagem. Então, as aventuras do Padre Brown têm um certo contexto e uma certa questão associada a isso que eu acho bem interessante. Então, é legal para você ver o começo dos tentativas de você criar os detetives, lembrando inclusive que o Chesterton, que escreveu o Padre Brown, ele escreveu também textos de questões teológicas, tanto que é um padre quem tá pegando o protagonista, e envolveu textos envolvendo justamente sobre a própria questão da literatura, da produção literária, e muita coisa envolvendo contos de fada, sendo inclusive com isso extremamente influente dentro dentro dos materiais literários do C.S. Lewis, criador das Crônicas de Nárnia, e do Tolkien, o criador do Senhor dos Anéis, né? E como eu disse, com toda essa camada meio de exagero e problemas envolvendo justamente de um lado estar do início do século, do outro lado, a gente sabe que o humor inglês sempre é uma coisa interessante, meio sutil. Então, até onde existe uma camada de humor inglês da época que está um pouco embutida dentro dos exageros do Padre Brown, porque existe inclusive no último conto, quando ele tenta investigar justamente esse crime que aconteceu décadas atrás de um herói histórico, né? Ele pedindo para os amigos elaborarem sobre aquilo, e a partir de umas 2 ou 3 frases, os amigos pegam e criam histórias completamente doidas, tentando teorizar em cima daquilo, sabe? Então, eu acho que existe um certo reconhecimento dos próprios exageros do padre e a própria questão de que a literatura policial ainda estava criando, se desenvolvendo na época. Então, como pegar e elaborar isso de forma bem estruturada, elaborada, né? Antes de chegarmos nos materiais atuais, onde, inclusive, não apenas existe muita conversa, existe toda a questão de pesquisa em cima de crimes reais, para você pegar e desenvolver coisas interessantes associadas, né? Como também a gente teve muita pesquisa científica e descoberta e modificação de toda a estrutura policial moderna, né? Então, é interessante como registro histórico o livro para conhecer um pouco mais a época, e mesmo dar umas ideias pra galera escritora, né? Afinal, nossa, um culto moderno ao sol, mas a gente não tem coisa sobrenatural associada. Daria pra gente criar umas ideias associadas, umas coisas interessantes com isso, né? Tipo, Midsommar, inclusive, é uma coisa recente associada com isso, não é verdade, galera? Ou, por exemplo, né? A ideia é, tipo, nossa, investigar um crime histórico que as pessoas acham que aconteceu de tal forma. Nossa, será que não tem uns acontecimentos interessantes da história do Brasil para pegar e investigar desse jeito, sabe? Então tem umas coisas interessantes. Inclusive, o último conto, ele teoricamente envolve uma grande batalha que aconteceu no Brasil, só que essa batalha foi totalmente inventada. Tanto que ele inventa um presidente brasileiro que nunca existiu, que se chamaria Oliver, que nem tem nada a ver com o nome brasileiro, já é o nome 100% inglês, né? Mostrando que o negócio é, na verdade, uma mega ficção criada dentro da ficção, na verdade. E vocês, quais livros interessantes de detetive vocês já leram? Coloca aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos, até o próximo vídeo. Falou!